Existem comportamentos cotidianos que diferenciam aqueles que alcançam prosperidade daqueles que permanecem estagnados. Não se trata de opiniões pessoais, mas de princípios encontrados em ensinamentos antigos, que revelam padrões claros entre quem progride e quem enfrenta dificuldades. Muitas pessoas buscam abundância, porém repetem a coisas que, embora pareçam inofensivas, limitam seu crescimento. Esses hábitos não são grandes erros, mas escolhas sutis que, acumuladas, impedem o avanço. A seguir, serão apresentados 10 comportamentos discretos que podem estar distanciando você da realização de seus objetivos. O foco não é apenas financeiro, mas envolve postura, disciplina e sabedoria prática. O primeiro desses comportamentos e a falta de planejamento. Viver sem organização, esperando que as soluções apareçam por si só, não é sinônimo de confiança, mas de desordem. Um provérbio antigo afirma que os planos bem elaborados conduzem à fartura, enquanto a pressa leva à escassez. A prosperidade não surge do improviso, mas da preparação. Quem age com estratégia antecipa desafios e aproveita oportunidades. Não se trata de duvidar da providência, mas de usar a capacidade de raciocínio para honrar os recursos disponíveis. Sem metas claras, o caminho se torna incerto e, sem direção, os resultados ficam à mercê do acaso. Segundo hábito que afasta o sucesso e a ausência de disciplina. Muitos iniciam projetos com entusiasmo, mas desistem ao primeiro obstáculo. A consistência, não o impulso, e o que constrói resultados duradouros. A disciplina e o elo entre o desejo e a conquista. Pessoas bem-sucedidas nem sempre agem por motivação, mas por comprometimento. Quem domina seus impulsos e administra seu tempo com sabedoria acaba controlando também seus recursos. A falta de autocontrole, por outro lado, compromete qualquer propósito. Terceiro, comportamento que bloqueia o progresso e a crença de que já se sabe o suficiente. A sabedoria não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. O ensinamento antigo diz que os sábios buscam conhecimento, enquanto os tolos desprezam o que desconhecem. A ignorância não é abençoada, o esforço em aprender, sim. Quem para de se atualizar estagna. A prosperidade não chega por acaso, mas para aqueles que se preparam, estudam e permanecem abertos a novas perspectivas. Quarto hábito que separa quem prospera dos demais e a mediocridade. Fazer o mínimo necessário sem dedicação não leva a lugar algum. Um princípio orienta que tudo deve ser realizado com excelência, como se fosse para um propósito maior. Cada tarefa, por mais simples que seja, reflete compromisso e integridade. Trabalho bem executado abre portas que o talento isolado não consegue. Não são os que cumprem apenas o básico que são reconhecidos, mas aqueles que vão além. Quem age com descaso não pode esperar colher a abundância. Quinto comportamento que gera escassez e a administração do que já se possui. Muitos pedem mais, mas não cuidam do pouco que têm. Ensinamento antigo diz que quem é fiel nas pequenas coisas também o será nas grandes. A desordem financeira não se resolve com mais dinheiro, mas com mais discernimento. Gerir bem não se limita a recursos materiais, mas inclui tempo, oportunidades e talentos. Quem não sabe administrar R$ 100 dificilmente saberá lidar com 1.000. O dinheiro não transforma uma pessoa, apenas evidencia quem ela já é. O sexto hábito que impede o sucesso e falar mais do que ouvir. A pressa em se expressar, sem antes compreender, revela imaturidade. Um provérbio antigo afirma que os tolos passam por sábios quando se calam. Quem escuta para entender, em vez de apenas responder, adquire conhecimento e respeito. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Quem fala sem refletir muitas vezes se arrepende depois. Aprender a ouvir permite discernir oportunidades que outros não percebem. Sétimo comportamento que leva a estar inacal e a escolha errada de companhias. As pessoas ao redor influenciam pensamentos, atitudes e resultados. Um ensinamento antigo diz que andar com os sábios torna a pessoa sabia, enquanto a convivência com tolos traz prejuízos. Relações negativas drenam energia e limitam o crescimento. Quem se cerca de pessoas críticas e desanimadas acaba adotando a mesma mentalidade. Por outro lado, quem compartilha tempo com indivíduos focados e determinados e impulsionado para frente. Nem todos merecem acesso aos seus sonhos e projetos. Oitavo hábito que bloqueia as bem-caus e a falta de generosidade. Guardar tudo para si interrompe o fluxo de prosperidade. Um princípio antigo diz que quem semeia com moderacal colhe com moderacal, mas quem semeia com abundância colhe em abundância. A generosidade não é perda, mas investimento. Quem ainda demonstra confiança não no dinheiro, mas em algo maior. Cada ato de partilha e uma declaração de fé. Quem abençoa os outros não empobrece, mas se torna um canal de fartura. Nono comportamento que afasta a prosperidade e deixar as emoções ditarem as coisas. Quem não controla a raiva, a ansiedade ou a impulsividade perde oportunidades e destrói conquistas.
Um provérbio antigo afirma que os insensatos explodem em fúria, mas os sabios mantêm a calma. Muitos destroem em segundos o que levaram anos para construir, simplesmente por não dominarem suas reações. Pessoas prósperas não se guiam pelo que sentem, mas pelo que sabem. Elas mantêm a paz em meio ao caos, a fim na escassez e o autocontrole sob pressão. O domínio emocional e sinal de maturidade e prepara para gerir não apenas finanças, mas a vida como um todo. Ponto décimo e último hábito, talvez o mais determinante, ser apresentado agora ao buscar a direção divina. O décimo hábito, considerado o mais decisivo, consiste em viver sem orientação espiritual. As escrituras afirmam: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Muitos tomam decisões sem oracal ou reflexão, depois atribuem a resultados adversos à vontade superior. A verdadeira prosperidade tem início quando se prioriza o propósito divino. Aqueles que alcançam sucesso com base em princípios bíblicos não depositam confiança apenas em suas próprias capacidades ou estratégias, mas na direção do Espírito. Reconhecem que a sabedoria humana possui limites, enquanto a orientação divina não. Antes de investir, empreender ou decidir, é fundamental buscar discernimento espiritual. A clareza provinda de uma fonte superior supera qualquer conselho terreno. Esses hábitos podem estar impedindo o avanço rumo a uma vida de realiza coisas. O fator determinante não é sorte ou inteligência, mas adesão a princípios. Não há parcialidade na aplicação das leis espirituais, mas há resposta quando elas são observadas. Ajustar os padrões de conduta inevitavelmente transforma a trajetória. A proposta não e permanecer em uma posição de estagnação. Há um chamado à sabedoria, à prudência e à disciplina. Trabalhar com excelência, planejar com visão estratégica, como José no Egito, e, acima de tudo, colocar o propósito divino em primeiro lugar em cada decisão financeira. A pobreza não se mede apenas pela ausência de recursos, mas pela falta de discernimento. Da mesma forma, a verdadeira riqueza não se resume ao acúmulo, mas administrar responsável do que foi confiado. O momento para iniciar mudanças e agora. Não se deve esperar por intervenções extraordinárias quando os meios para construir uma vida diferente já foram revelados. Se esses princípios contribuíram para uma compreensão mais clara sobre a relação entre fé e prosperidade, o convite e para acompanhar conteúdos que aprofundem a aplicação da sabedoria bíblica às finanças.